Olá, bem-vindo à nossa terceira aula do módulo de Princípios Bíblicos da classe de Escola Bíblica Dominical Vida Cristã Vitoriosa. Nosso tema de hoje é o seguinte: a vida vitoriosa começa com a regeneração. Façamos uma oração inicial. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós invocamos o Teu santo nome, nós invocamos o Teu Santo Espírito. Inunda todo o nosso ser nesta hora. Vem falar nas profundezas da nossa alma, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas vontades. Pai, nós abrimos as comportas da nossa alma para que o Teu Espírito Santo venha entrar e fazer morada. Ó Senhor, que todas as barreiras espirituais e emocionais, que todas as barreiras racionais venham a ser reduzidas à servidão diante do Senhor. Que o Senhor venha tomar as rédeas dessa aula. Que o Senhor venha falar as profundezas de cada ouvido que a ouvir. Que o Senhor venha trazer respostas. Que o Senhor venha aplicar essa palavra à vida de cada um de nós. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Teu Espírito Santo. Fala, Deus, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A vida cristã vitoriosa tem início com a regeneração. Não há vida cristã vitoriosa se eu não souber quem eu sou segundo a Bíblia. Olha só. Não tem como você ter vitória na sua vida se você não souber quem você é. São coisas que você precisa saber quem Deus é e quem você é. Os livros de autoajuda que você já viu, que você já leu, ou de que você já ouviu falar, geralmente eles vêm com a máxima filosófica de que você precisa conhecer a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Realmente, a gente precisa conhecer a si mesmo, mas não tem como você conhecer quem você realmente é sem a luz do Deus vivo. Se você não o conhecer, não tem como você se conhecer, porque foi Ele quem te fez. Foi Ele quem te fez. O mundo ou diz que você é muito mais do que você é, e aí você se julga o ó do borogodó. Você acha que você é a pessoa mais bela da Terra, a mais rica, a mais inteligente, a mais capaz, a mais talentosa. Ou então o mundo faz você se sentir muito menos do que você na realidade é. A primeira crítica que uma pessoa que se acha o ó do borogodó recebe, derruba. A pessoa que depende da opinião de fulano, da opinião de cicrano, ou da própria opinião, para definir quem ela realmente é, ela está sujeita às intempéries das emoções, da razão, dos acontecimentos. Mas se você quiser realmente saber quem você é, pergunte a quem te fez. E ele vai dizer para você quem você realmente é. Ele vai fazer isso aqui, colocar você em cima de uma balança, de frente de um espelho, e vai fotografar você e vai mostrar para você quem você é. Tudo aquilo que a gente não quer saber. A gente não quer saber quem a gente realmente é. A gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. Se você ouve o que você quer ouvir, então você entra em ebulição, em êxtase. Agora, se você não ouve o que você quer, você se entristece, se deprime e se revolta. Que vida de oscilação! Quer dizer que o seu valor é medido de acordo com o humor das outras pessoas, de acordo com os interesses das outras pessoas. É assim que o seu valor deve ser definido? De acordo com os acontecimentos, se a gente está numa febre de prosperidade financeira, então a gente está bem.
e eu tenho valor, e eu sou inteligente. Agora, se eu estou doente, se eu me sinto feio e se ninguém quer a minha amizade, então eu não tenho valor e eu não presto para nada, e eu não valho nada, e para que viver? É isso? É para isso que Deus te chamou? E quantas vezes disseram para você que você não ia dar conta? Quantas vezes disseram que você não é capaz? Que você é pouco? Tem várias maneiras de dizer para uma pessoa que ela é pouco. E nós, eu, você, ouvimos isso de várias pessoas diferentes, vestido de uma roupagem, de palavras diferentes, mas que quiseram dizer isso, que a gente não era bom o suficiente, que a gente não era rico o suficiente, que a gente não era inteligente o suficiente. E nós pautamos a nossa vida, as nossas ações e as nossas reações ao longo da vida, fundados em uma base, em um princípio, em um fundamento equivocado. Quantas vezes disseram para você que você é feio, que você é burro, que você não é igual a fulano, porque fulano é e você não é? Quantas vezes você assistiu à televisão e ao filme e você olhou aquelas pessoas e você disse: aquelas pessoas são, mas eu não sou? Quantas vezes você ouve músicas e vê os cantores e você diz: eles conseguiram, eles são, mas eu não sou? Quantas vezes você abre o jornal, você abre as revistas, vê as pessoas sorrindo, vitoriosas, radicais, belos, jovens, magros, e você pensa assim: eles são, mas eu não sou? Por quantos a gente tem sido manipulados ao longo da vida, enganados. Nós temos ouvido a todos, mas não temos ouvido aquele que nos criou. Foi ele quem nos criou. Ele conhece a gente pelo avesso. Quem é que conhece a gente pelo avesso? Nem a gente. O tempo passa e a gente vai descobrindo coisas que a gente nem sabia que estavam lá dentro. A gente tem umas reações que a gente nem sabia que a gente era capaz de ter. Nós não nos conhecemos. Quantas vezes a gente é submetido a certa situação de pressão e temperatura e você se revela de uma maneira como você nunca imaginou que você fosse capaz de se revelar? Agora basta. Vamos ouvir o que Deus tem a dizer de nós. Ouça a voz do Senhor. E para com essa confusão aqui, ó. Essa confusão aqui, chegar, ela não é para você. Essa confusão aqui não é para você. Você precisa saber o que Deus diz ao seu respeito. Isso é quem define a sua identidade. Quem define a sua identidade é Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que fulano diz que eu sou. Eu não sou o que Beltrano diz que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Quantas coisas nós já ouvimos que nós somos? Quem gosta da gente, fala bem da gente até. Você é o outro borogodó. Você é top. Quem não gosta da gente, acaba com a raça da gente. O que eu sou de fato? Porque o que eu penso de mim tem dependido muito do que os outros pensam de mim. É muita escravidão. Deus não chamou a gente para ser escravo. Deus chamou a gente para ser livre. Eu sou o que ele diz que eu sou. Eu sou o que a palavra que sai da boca dele diz que eu sou. Eu preciso saber quem eu sou. E eu só vou saber quem eu sou mediante a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Repita comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Vamos repetir de novo? Repete com fé.
Acredite. Diz eu sou o que Deus diz que eu sou. E eu posso o que o meu Deus diz que eu posso. Eu sou o que a palavra que sai da boca de Deus diz que eu sou. E eu posso tudo que a palavra de Deus diz que eu posso. A palavra de Deus é a verdade. Ela é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Eu vou me guiar por ela. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Presta atenção nisso. Tem tanta verdade embutida aqui, tem tanto ensinamento embutido aqui. Vamos mergulhar? Só um pouquinho, para não morrer afogado. Olha o que está escrito aqui. Lê comigo. Será que vocês não sabem que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus mora, habita dentro de vocês? Lembra das nossas últimas aulas? Nós aprendemos que lá em Adão houve uma ruptura e o homem se separou, se desconectou de Deus. E nós aprendemos que essa reconexão ela é feita mediante a fé em Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Não, não é qualquer Jesus Cristo. É o Jesus Cristo que morreu e ressuscitou, que venceu a morte e que vivo está. É a esse Jesus Cristo que nós estamos nos referindo. Amém? Nós aprendemos que essa reconexão feita pela fé, ela acontece quando o homem reconhece Jesus como quem ele é. E quando esse homem entrega a sua vida a esse Jesus, quando isso acontece, o Espírito Santo vem e entra em contato com aquele espírito morto dentro do homem e sopra. E quando isso acontece, quando o Espírito de Deus sopra nesse espírito do homem, o espírito do homem acorda. E aí o Espírito Santo de Deus vem morar dentro do espírito deste homem. Essa ressurreição do espírito do homem acontece quando o Espírito de Deus, o Espírito do Deus vivo, vem morar dentro deste homem. Isso é sobrenatural. Uma pessoa me disse assim, mas isso não é possível, porque Deus é santo. Como é que o homem ia suportar se tornar a habitação de alguém santo como o próprio Deus? Realmente isso é impossível para nós, mas é possível para o nosso Deus, porque para Ele não há impossíveis em todas as suas promessas. E Ele desejou isso. Ele desejou essa reconexão. E Ele veio morar dentro daquele que pela fé creu em Jesus Cristo. O Espírito Santo veio morar dentro de mim. Ele ressuscitou o meu espírito. E eu acordei, meu espírito acordou. E eu passei a ser casa, morada do Espírito Santo. Amém? Não sabeis, vós, que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fuja da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo,
mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Agora preste atenção. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tem tanta informação aqui, tem tanta informação. Aqui está falando um montão de coisas. Aqui está falando coisas que são ditas lá do Gênesis até o Apocalipse. Aqui está falando do significado do sexo. Está falando das profundezas, das implicações de uma relação sexual. Está falando de corpo, de alma e de espírito. A gente é tão superficial, a gente fica só na área do corpo. Mas a coisa é muito mais funda, é muito mais longe do que tudo isso. E tudo isso tem um porquê. A Bíblia mesmo explica. Mas são tantos assuntos aqui, são tantos assuntos. Nós vamos falar só de um ponto. Porque é esse ponto que é importante para a gente começar a entender quem que a gente é. Olha o que está escrito. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O Espírito Santo habita em vós e é proveniente de Deus. E vocês precisam saber que vocês não são de vocês mesmos. Porque vocês foram comprados por um bom preço. Que preço? O preço de sangue. Nós fomos comprados por Jesus. A morte era a nossa dona, o pecado era o nosso dono, éramos escravos do pecado. E o resultado disso era a morte eterna para nós, muito mais do que morte do corpo, era a morte do nosso espírito. Nós estávamos eternamente separados de Deus até o dia que nós fomos comprados. E uma vez comprados, tendo nós crido no que Jesus fez por nós, nós fomos resgatados da morte para a vida. E a partir daí, nós fomos comprados por Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ele voluntariamente pela fé, nós pertencemos a Ele, não somos de nós mesmos, porque o Espírito Santo veio morar dentro de nós para ser o nosso Senhor. Quando você entregou sua vida a Jesus, você disse: Senhor, eu reconheço que o Senhor é o meu resgatador. Eu reconheço aquilo que o Senhor fez por mim, eu reconheço quem o Senhor é. Eu reconheço que o Senhor é Deus, que se fez homem e veio me resgatar e subir escada acima. O Senhor pagou o preço que o Senhor mesmo estabeleceu. O preço de sangue. E o Senhor deu o seu próprio sangue para pagar o preço da minha vida. E quando eu acreditei nisso, pela fé, o teu Espírito Santo veio morar dentro de mim. E aí ele está falando, bom, se o meu Espírito está habitando dentro de você, filho, se o meu Espírito está habitando dentro de você, filha, você não é mais de si mesmo, você é meu. Você, filha, você, filho, pertence a mim. Somos dele, não somos de nós mesmos. E, mais do que isso, nós somos o templo onde ele mora. Nós somos o templo onde Deus habita. Copiou? E o que diz a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, do verso 14 ao 18? Vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles morarei, entre eles andarei
Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É isso que nós somos. Nós somos o templo. Nós somos a casa. Nós somos a morada do Deus Altíssimo. Nós somos o receptáculo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Deus não habita em templos construídos pelas mãos de homens. Quando a gente se refere ao prédio em que a gente se reúne para cultuar o Senhor, aquilo é só um prédio. O templo em que Deus habita não é um templo feito de tijolos, nem de pedras, nem de barro, nem de palha. Deus não habita em templos construídos pela mão de homens. Deus habita em um templo que ele mesmo construiu. Sentiu? O que significa um templo? Ou seja, o que eu e você significamos para Deus a partir do momento em que o Espírito Santo vem morar dentro de nós. O que eu sou a partir do momento em que eu me torno morada, casa, habitação do Espírito Santo. Você sabe o que significa tabernáculo? Tabernáculo significa exatamente isso. Tabernáculo significa casa, significa habitação, morada. É isso que significa tabernáculo. Quando Moisés saiu com o povo hebreu do Egito, eles passaram 40 anos no deserto. E lá no deserto, o Deus Altíssimo ordenou a Moisés que construísse um tabernáculo. Olha o que a Bíblia diz a respeito das coisas que estão no Velho Testamento. Tudo que está escrito no Antigo Testamento funciona da seguinte forma: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. O escritor da carta aos Hebreus está dizendo o seguinte, que aquilo que está escrito no Velho Testamento aponta para coisas futuras. São como sombras de algo que são reais em outra dimensão, em outro tempo. O tabernáculo construído no Antigo Testamento era uma profecia. Vou dizer de novo. O tabernáculo construído no Antigo Testamento era uma profecia. Assim como o sacrifício que Abraão foi requerido a fazer, Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, eu quero que você me sacrifique o seu único filho. Aquela atitude de Abraão em amar mais a Deus do que ao seu próprio filho, que era tudo o que ele mais queria na vida, era aquele filho. Mas ele amou mais a Deus do que aquele filho. Aquilo era uma profecia de algo que iria acontecer lá no Novo Testamento. O próprio Deus entregar o seu filho por amor de mim e de você. Então, as coisas que estão escritas no Velho Testamento, elas são uma profecia, como tudo que está no Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Tudo que está no Antigo Testamento aponta para Jesus. Tudo que está no Antigo Testamento se cumpre através de Jesus. É Jesus quem faz tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento ter sentido eterno. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Tudo é por Ele, por meio dele e para Ele. Então, nós precisamos entender o que o escritor do livro da carta aos Hebreus diz. Ele diz, olha, isso tudo que está escrito lá atrás é exemplo e sombra das coisas celestiais. Você já prestou atenção na sombra? Olha aqui, eu não consigo me ver livre dessa sombra dos óculos, sabe? Eu
eu tento mudar a lâmpada, que eu mudo a cara quando eu mudo da cara para lá, ainda tem uma sombra aqui. A sombra, ela é uma coisa opaca relativa a uma coisa que é real. A sombra, ela delineia algo que é real. A Bíblia diz que o Antigo Testamento, ele delineia algo, aponta para algo que é real. Tá entendendo? Então, Deus disse para Moisés: Olha, Moisés, eu quero que você construa o tabernáculo do jeitinho que eu estou te falando. Mas tem que ser do jeitinho que eu estou te falando, tá bom? Aí Moisés disse: Tá bom, Senhor, vou fazer do jeitinho que o Senhor está mandando. E fez. Deus mandou Moisés construir aquele tabernáculo para profetizar a respeito de quem? A respeito de você e de mim, sabia? Esse tabernáculo aí é você e sou eu. Vamos ver como é que é esse tabernáculo? Como que ele funciona? Como que ele foi bolado para funcionar? Para que ele serve? E como é que ele cumpre o propósito de Deus? Amém? Olha, presta atenção. O tabernáculo, ele era dividido em 3 partes. Ele tinha um átrio, um lugar santo e um lugar lá no interior chamado Santo dos Santos. Nós somos o tabernáculo do Deus vivo. Amém? Nós, assim como o tabernáculo no Antigo Testamento, nós somos divididos em 3 partes. Como que eram essas partes do tabernáculo? Ele tem um átrio, que é essa parte exterior, tá vendo? Essa parte dentro do cercado, mas fora do prédio. O nome dessa parte, que é no interior do tabernáculo, mas é fora do prédio, se chama átrio, que é como se fosse a varanda de uma casa, como se fosse a varanda e o quintal. Ali tinha o altar do sacrifício, onde o cordeiro era sacrificado. E a segunda parte, ela se chama lugar santo, que é uma parte mais interior, onde só os sacerdotes podiam entrar. No átrio, o povo podia entrar. O povo tinha acesso ao átrio. Mas ao lugar santo, só os sacerdotes tinham acesso, que era onde estava o candelabro de 7 hastes, onde estavam os pães da proposição, onde os sacerdotes preparavam incenso para queimar diante do Senhor. E o lugar santíssimo, que é o lugar mais interior ainda, que é como se fosse assim, o quarto do casal, era chamado de Santo dos Santos. Ali só o sumo sacerdote podia entrar. Os sacerdotes, de uma maneira geral, não podiam entrar. Quem entrava era só o sumo sacerdote. E ali, no lugar santo dos santos, estava a Arca da Aliança. A arca de ouro, que era banhada de ouro por dentro e por fora, e que tinha as tábuas da lei de Moisés, e tinha ali a vara de Arão que floresceu, e um pouquinho do maná que eles comiam no deserto, era isso que estava dentro da arca. E a arca representava a presença do Deus Altíssimo. Deus, ele se manifestava ali no lugar santíssimo. Presta atenção. O átrio é essa parte exterior da casa. É como se fosse a varanda e o quintal. Eu fico lembrando da casa que eu morava, lá em Sobradinho, cidade satélite de Brasília. Uma casinha azul, quando eu era pequenininha, sabe? E a casinha me lembra essa casa aqui. Do lado de fora tinha uma varandinha e tinha um quintalzinho.
Essa varanda, esse quintal, representam o átrio. Você deixa qualquer pessoa entrar na sua varanda e no seu quintal? Assim, aqui na minha casa, não é todo mundo que entra, não. Não. Aqui não é. A porteira não é aberta assim, não. Uai, eu vou pegar e deixar qualquer pessoa entrar? Não, é lá do portão para fora. Eu, eu pergunto quem é, pergunto o que quer. Às vezes aparece gente que a gente nem sabe quem é, nem de onde veio, e sei lá se está falando a verdade, se está mentindo. Não é verdade? Você deixa todo mundo entrar na varanda da sua casa, no seu quintal. Negativo. Se entrar, tem que ser convidado. E tem que entrar pela porta. Se pular o muro, se pular a grade, já não é convidado. Não é bem-vindo. Gente que pula grade é bem-vindo? Na minha casa não é não. Na minha casa entra quem eu sei quem é. Não é assim? O lugar santo é como se fosse a sala de visitas. É aquele lugar que você convida as pessoas para entrar e para sentar, para conversar, para tomar um cafezinho. Não é não? As pessoas, suas visitas, elas passam da varanda, não passam? Elas passam da área externa ali da grama, do jardinzinho que você tem. Você convida a pessoa, não, senta aqui um pouco, vamos conversar, não é? Na sua sala de estar, você serve um lanchinho para a pessoa. É todo mundo que entra na sua sala de visita? Negativo. Não é todo mundo, não. Tem gente que não passa do portão, não é verdade? Tem gente que você recebe do portão para fora. Tem gente que você deixa entrar até a varanda. Tem gente que é um pouco mais íntimo. Você chama para conversar lá na sua sala. E aí você senta lá na sua sala. Não é assim? É todo mundo que entra na sua sala? Não. O lugar santo do tabernáculo é como se fosse a sala de estar. Nem todo mundo entra no lugar santo. Nem todo mundo entra na varanda da casa. Nem todo mundo passa do portão para dentro. Então, assim, são escalas. Assim é você. Guarda aí o que eu estou falando. Porque eu estou descrevendo você. Eu estou descrevendo como é que você funciona. Presta atenção, porque daqui a pouco você vai entender o que eu estou querendo dizer. E o lugar santíssimo, o que ele é? O santo dos santos, aquele lugar mais íntimo do tabernáculo. É como se fosse o quarto do casal. O quarto do casal é o lugar de maior intimidade dentro de uma casa. É o lugar onde existe a comunhão do casal. A cama é um lugar sagrado. Eu lembro assim, sabe, da minha mãe. A minha mãe falava assim: quando você for na casa de uma pessoa, qualquer pessoa, você não vai entrando lá, entrando na casa, entrando no banheiro, entrando no quarto. Não, você só entra se você for convidada. Gente, eu lembro minha mãe falando isso como se fosse hoje. E aí ela dizia o seguinte: se por um acaso você chegar a entrar no quarto do casal, você nunca se sente na cama. Aí hoje, por quê, mãe? Porque a cama é um lugar de muita intimidade. Você não vai pegando e entrando no quarto do casal e sentando na cama, se estatelando na cama. Não, aquele lugar é um lugar separado. É um lugar do casal. Só quem tem muita intimidade é que deita na cama do casal. Lugar santo, santíssimo, o santo dos santos. É o lugar de maior intimidade dentro do tabernáculo. É o lugar da maior intimidade. É o lugar do sexo. É um lugar em que, no caso da casa, o homem e a mulher se tornam um só. Então, nós temos 3 escalas dentro desse tabernáculo, dentro dessa habitação, dentro dessa morada.
A gente tem o átrio, a gente tem o lugar santo e a gente tem o santo dos santos. O átrio está dentro da área do tabernáculo, não está lá no meio da rua, é dentro da área do tabernáculo. É como se fosse ali a varanda e o jardinzinho ali fora, o quintal. O lugar santo é um lugar onde só os sacerdotes podem entrar, que é como se fosse uma sala de visita. E o Santo dos Santos, que é o lugar santíssimo, é aquele lugar mais interior da casa, é como se fosse o quarto do casal, de tão íntimo que é. Agora, eu quero que você pense junto comigo, que você raciocine junto comigo na maior honestidade, tá bom? Eu quero que você seja honesto. Aqui em Brasília tem um presídio que se chama Papuda. Lá estão presos os criminosos condenados pela justiça. E de vez em quando tem saidão da prisão, né? E às vezes acontece de esses presos baterem na porta da casa das pessoas. Acontece dos presos invadirem casa de pessoas, né? Mas também acontece de presos, de criminosos condenados baterem na porta da casa das pessoas. E às vezes acontece isso aqui na minha casa. Parece uma pessoa estranha lá fora, uma pessoa que a gente não tem a mínima ideia de quem seja. E essa pessoa às vezes toca a campainha e quer alguma coisa. E eu pergunto para você, pensa comigo, junto, tamo junto. Já pensou se lá na porta da sua casa aparecesse um criminoso, condenado, preso, que saiu num saidão desse. Aí ele vai e bate lá na sua porta, manifestando o desejo de entrar. Eu não estou falando que ele pulou o muro, que ele arrombou o portão. Não, ele está lá querendo entrar e perguntou para você se ele pode entrar. O preso da Papuda, na porta da sua residência, lá fora do átrio, fora do quintal, do portão para fora. Pense aí comigo. Você deixa entrar? Você deixa entrar uma pessoa desconhecida, que você não tem a mínima ideia de quem seja. O que você sabe dela é que ela não presta. Que ela já cometeu vários atos ilícitos ao ponto de ter se tornado um presidiário. Você deixa essa pessoa entrar? Você abre o portão para ela? Você abre o portão da sua casa o preso da Papuda? Você chama ele para sentar com você lá na varanda da sua casa? Você tem segurança para fazer isso? Você tem confiança para fazer isso? Para chamar uma pessoa dessa para trocar umas ideias com você lá no quintal? Você traz para dentro? Para a sala de estar? O preso da Papuda, que eu estou falando. Aquela pessoa que é um criminoso. A pessoa é criminosa, ela foi condenada, ela foi presa, está no saidão ali, na porta da sua casa. Você chama para ir no seu quarto, no lugar mais íntimo da sua casa, você faz. Não, sério. Eu não estou pedindo para você ser politicamente correto, não. Aqui a gente é sem máscara. É eu, você e Jesus. Vou te ser bem honesta. Eu não abro o portão da minha casa para qualquer um, não. Ainda mais se eu souber que é uma pessoa que não presta. Uma pessoa condenada por ter feito uma série de infrações penais, ao ponto de ter sido condenada. Eu vou lá deixar essa pessoa entrar do portão para dentro, uma pessoa que eu nem sei quem é, uma pessoa desacompanhada.
e nem que tivesse acompanhada. Se tivesse um monte de policial junto com ele, você deixa entrar? Tem que ter um motivo muito bom para deixar entrar e eu não tenho motivo nenhum para deixar entrar essa pessoa. Pensou aí? Respondeu? Seja honesto, eu quero que você seja honesto. Aonde que eu estou querendo chegar com isso? Vamos voltar para o tabernáculo? Olha aqui como é que é o tabernáculo, lá no Velho Testamento. Tem o quintal, né, que é o átrio. Tem o lugar santo, que é onde está o candelabro, né, onde que está a mesa com os pães da proposição, onde só os sacerdotes entram. Aí tem uma cortina, você vê que tem uma cortina. Uma cortina para entrar no lugar santo e uma cortina, que é a sala de visita, e uma cortina para entrar no Santo dos Santos, onde está a arca da presença de Deus, que é o local da intimidade, que é o local que representa o quarto do casal. Tem uma cortina ali que separa, que lá no deserto não tinha porta, era cortina, né? Eu quero chegar aqui no tabernáculo, no santuário do Deus Altíssimo, no local onde o Senhor escolheu para manifestar a presença dele. Sabe o que aconteceu? Naquele dia em que Jesus foi martirizado, que ele voluntariamente entregou a vida dele em nosso favor, naquele dia em que ele morreu na cruz, houve uma escuridão no meio do dia, mó solzão, aquele calor, quando ele entregou o seu espírito ao Pai. Ele disse: está consumado. Que ele faleceu, que ele morreu. Houve escuridão no meio do dia e houve um terremoto. E sabe o que aconteceu? O véu do templo, do tabernáculo naquela época, o véu do templo foi rasgado de cima para baixo. Olha ali o lugar santo, tá o candelabro, tá a mesa com os pães da proposição, tá o sacerdote, quando de repente, naquela hora em que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, não foi de baixo para cima como alguém rasgando o véu, foi de cima para baixo. O véu se rasgou e o Santo dos Santos ficou à mostra. Um acesso foi aberto para o Santo dos Santos naquele momento em que Jesus entregou a vida dele por mim e por você. Você sabe o que significa isso? Significa que Jesus Cristo pegou o preso da papuda. Jesus Cristo pegou o preso da papuda, que está lá do lado de fora do portão. Esse preso que tem um monte de infrações nas costas, de crimes, e trouxe lá para o Santo dos Santos, para cima da cama do casal. Sabe quem é esse preso da papuda? Sou eu. Sabe quem é esse preso da papuda? É você. Você é esse preso da papuda. Você e eu. Nós não somos dignos por causa das nossas muitas infrações de sermos chamados lá para a intimidade com Deus. O Senhor fez aquilo que eu e você não somos capazes de fazer. O Senhor abriu a porta. O Senhor Jesus abriu a porta para que eu e você tivéssemos acesso ao lugar mais íntimo do tabernáculo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Isso está escrito
No livro de Mateus, no capítulo 27, versos 50 e 51. Quando Jesus entregou a sua vida no meu lugar, no seu lugar, e pagou o preço de sangue, o preço do resgate, que todas as nossas boas obras não têm capacidade, não têm valor suficiente agregado para poder pagar esse preço altíssimo pelos nossos pecados. Quando Jesus pagou o preço da nossa fiança, quando Jesus chegou lá na Papuda e disse o seguinte: eu vim pagar o preço, que todos esses anos de prisão não são suficientes para retirar a culpa do pecado da Clemar. A Clemar está presa na Papuda. E Jesus foi lá e falou assim: eu paguei o resgate pelas todas as transgressões que a Clemar cometeu na sua vida. Eu paguei com o meu próprio sangue. Eu paguei com a minha própria vida. Quando Jesus fez isso, ele me tirou da Papuda. Quando Jesus fez isso, ele me tirou da Papuda e abriu a porta. Ele abriu a porta. Para quê? Para que eu e você, saídos da Papuda, eu e você, presos nas nossas ofensas, nas nossas dívidas, nos erros que nós cometemos a vida inteira e ainda cometemos. O Senhor Jesus abriu o acesso para que nós nos tornássemos íntimos de Deus. O nosso espírito estava morto. A gente tinha um lugar chamado Santo dos Santos dentro de nós, que estava morto, inoperante, inútil, não funcionava, estava quebrado. Não havia energia elétrica que fizesse aquela lâmpada funcionar. Nós, com todo o nosso esforço, não tínhamos condição em nós mesmos de fazer aquela lâmpada funcionar. Mas o Senhor Jesus pagou o preço para que a nossa lâmpada pudesse funcionar. Para que o Santo dos Santos, o nosso espírito, pudesse funcionar. Para que o nosso espírito se tornasse receptáculo da presença do Deus vivo por meio do Espírito Santo. Jesus abriu o acesso, um acesso que só era permitido ao sumo sacerdote no Antigo Testamento. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. E ele ia com uma corda amarrada na cintura. Porque se ele entrasse ali, com base no sangue do cordeiro que ele sacrificou lá no átrio, se entrasse e ele tivesse pecado escondido, ele morria lá no Santo dos Santos, porque a presença de Deus não suporta pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, sem pecado. Ele é o próprio Cordeiro imaculado. Ele pagou o preço que cordeiro nenhum nesse mundo, carneiro nenhum nesse mundo tem a capacidade, não é suficiente para pagar. E ele abriu aquela cortina, ele rasgou a cortina, para que a Clemar, presa da Papuda, e você, preso da Papuda, tivesse acesso à presença de Deus. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um
se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mas, quando se converterem, então o véu se tirará. Ó amados, o véu que nos separava, que nos impedia de entrar. O sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo, entrou e abriu o acesso para que eu e você entrássemos também na presença de Deus. A promessa do Senhor lá em Êxodo, no Antigo Testamento. E habitarei, morarei, tabernacularei no meio dos filhos de Israel e lhes serei o seu Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja o que o Senhor Jesus falou a respeito de si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o que mais Jesus diz? Ele diz: eu sou a porta. Ele se compara a uma porta. Ele diz: se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. O Senhor está aqui se comparando à porta, Ele está dizendo: eu sou a porta de entrada. É por meio de mim que você tem acesso ao Pai. É através de mim que você tem acesso ao Pai. Se você entrar por mim, você vai ressuscitar comigo, porque eu venci a morte. Você estava morto, mas eu venci a morte. E eu ressuscitei. E você vai ressuscitar comigo. Eu pego você e faço você subir a escada comigo. Vem comigo. E eu quero que você guarde o seguinte: tabernáculo significa casa, morada, habitação. Amém? O tabernáculo, lá no Antigo Testamento, está descrevendo você. Você tem um átrio, que é a parte exterior da casa. Você tem um lugar santo, que é uma parte mais íntima, mas o lugar mais íntimo mesmo, que é o Santo dos Santos, está lá no seu interior. E é disso que nós vamos falar na nossa próxima aula. Nós aqui nessa aula e nas demais, nas anteriores, estamos fazendo o fundamento, a fundação de uma construção de raciocínio bíblico. Você está percorrendo comigo a mente de quem inspirou a palavra de Deus e revelou para nós coisas grandes e firmes que não sabemos a respeito dele e a respeito de nós mesmos. Se você quiser se conhecer, você precisa conhecer a Deus e a sua palavra. Quando você conhece o Senhor por meio da palavra que sai de sua boca, a palavra de Deus, você passa a ter conhecimento de quem você é e de como você funciona. E aí nós vamos mergulhar mais fundo nessa questão e você vai se conhecer. Você vai entender por que as coisas são do jeito que tem sido dentro de você. Por que as coisas ora funcionam e ora não funcionam através da sua vida. Você vai entender por que algumas coisas dão certo e outras não. Por que às vezes você se sente vitorioso e às vezes você se sente tão derrotado. E por que às vezes você realmente tem vitória e às vezes você vive as piores derrotas
da sua história. Eu quero que você segure na minha mão. Não desgruda, amém? Nós vamos juntos nesse conhecimento de Deus e nesse conhecimento de si mesmo, para que nós possamos viver a verdadeira vitória. Amém? Eu quero que você ore comigo. Senhor Deus, obrigado por todo o conhecimento que o Senhor tem nos dado a teu respeito e a nosso respeito. Eu te peço, Senhor, costura essa palavra no coração daquele que me ouve. Costura essa palavra, Senhor, que essa palavra se torne sangue dentro dessa pessoa e circule todo o seu ser. Eu te peço, meu Deus, que essa palavra se impregne dentro dessa pessoa e que ela viva essa palavra em nome de Jesus. Que ela possa remoer essa palavra dentro de si. Que ela possa comer e recomer essa palavra. E que o Senhor venha tornar essa palavra espírito e vida dentro dela, em nome de Jesus. E que o Senhor venha construir esse raciocínio bíblico a partir da palavra que sai da tua boca. Ó Deus, que essa pessoa venha experimentar as maiores vitórias jamais experimentadas em sua vida. E eu também. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe. Mesmo que os montes